Olá, turma do segundo ano. Eu vou dar uma aula aqui complementar sobre a videoaula online de hoje. E o tema da aula foi sequências numéricas, mais especificamente progressão aritmética. Esse tema progressão aritmética já foi estudado por alguns aí no primeiro ano e também é comum se estudar ele no segundo ano. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre progressão aritmética, que são sequências de números, é, e a gente vai definir algumas fórmulas para ajudar a gente a resolver problemas que envolvam sequências onde os termos formam uma progressão aritmética, ou PA, tá? Então, eu vou começar com um exemplo aqui para a gente identificar o que é uma progressão aritmética. Então, perceba de que forma os números estão aparecendo aqui nessas sequências numéricas. Eu comecei com 5, depois com 7, depois com 9, 11, 13, 15. Eu tenho certeza que muitos conseguem responder qual é o próximo número aqui. Perceba o que está acontecendo. Do 5 passa para o 7, do 7 para o 9, do 9 para o 11, então está aumentando de 2 em 2. Então o próximo número vai ser 15 mais 2, que vai ser 17. Esse tipo de progressão é chamado de progressão aritmética, tá? Isso aqui a gente indica pelas letras PA. Se eu tivesse essa sequência aqui, essa sequência não seria uma progressão aritmética. Não é PA. Por que não é PA? Daqui para cá aumentou 3, daqui para cá aumentou 3, mas daqui para cá aumentou só 2. Então, para ser PA, tem que aumentar com um número fixo, tá? Então, como que a gente faz para chegar no próximo número? A gente soma o anterior com um valor fixo, que a gente vai chamar de razão. Eu vou definir mais especificamente o que é uma PA, e aí a gente vai ver que cada elemento aqui pode ser indexado, ou seja, ele recebe um endereço na sequência. Por exemplo, aqui é uma PA, está crescendo de 5 em 5, tá? Esse elemento 3, ele é chamado de primeiro elemento, A1, o 8 é o A2, o 13 é o A3, o 18 é o A4, o 23 é o A5, e como não tem o último elemento, eu chamo aqui de AN. Esse AN é chamado de enésimo termo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma fórmula para chegar nesse AN aqui, tá? Vocês percebem que a razão, basta eu pegar um número e subtrair do anterior. Então a razão, a gente chama de R, vai ser igual, nesse exemplo específico, vai ser igual a 8 menos 3, ou 13 menos 8, ou 23 menos 18, que sempre vai ser igual a 5, tá? Eu posso pegar qualquer elemento e subtrair do anterior, desde que seja diferente do 3, que eu encontro minha razão, que a gente chama de R, tá bom? Então vamos definir agora o que é uma PA. Então, definindo mais formalmente o que é uma PA. Então, vou escrever aqui de preto. Definição. Então, definição. Uma sequência
de números onde cada elemento é a partir do primeiro. É obtido somando o anterior com um número fixo. Esse número fixo aqui é chamado de razão, a gente vai chamar ele aqui de R, razão. Então, uma sequência de números onde cada elemento a partir do primeiro é obtido somando o anterior com um número fixo, chamado de R, essa sequência chamada de PA, tá? É chamada de progressão aritmética ou PA, tá bom? Então, para mim, se eu sei que cada elemento foi obtido somando um número fixo ao anterior, e se isso aí, essa regularidade sempre for obtida, então essa sequência é chamada de PA. A gente pode obter o enésimo termo de uma PA. Então, eu vou dar um exemplo aqui e a gente vai desenvolver uma fórmula para obter esse enésimo termo. Obter o termo da posição número 50 na PA. 3, 5, 7, 9, 11. Então eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e eu quero saber o que está na posição 50. Eu poderia listar todos e chegar neles da posição 50, mas a gente vai desenvolver uma fórmula aqui para a gente responder isso aqui. Então, perceba que o PA, eu começo com o meu primeiro elemento, o A1, que é igual ao próprio A1. O A2 é igual ao A1 mais a razão. O A3 é igual ao A1, perdão, o A2 mais a razão. Mas o A2 é A1 mais a razão, então o A3 é o A1 mais a razão, que é igual ao A1 mais duas razão. Então, para mim chegar no A3, eu pego o A1 e somo com duas vezes a razão. O A4 é o A3 mais a razão. Mas o A3 é igual a 1 mais duas razão. Então, o A4 vai ser A1 mais duas razão mais a razão, que vai ser igual a A3, A1 mais 3 razão. Então, se eu quero obter um AN aqui qualquer, olha a regularidade que está acontecendo. Ó. A1 é igual a A1, eu poderia colocar aqui A0 vezes a razão, tá? A2 é igual a 1 mais a razão, A3 é igual a 1 mais duas razão, A4 é igual a 1 mais 3 razão. Então, a N vai ser igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, o número que está aqui, menos 1 vezes a razão. Então, essa fórmula aqui é chamada de termo geral da PA. Tá? Então, a gente usa ela
quando que eu obter um elemento que está muito distante aqui dos primeiros termos, tá? Então, para a gente não listar todos, eu posso usar essa forma. Então, usando aqui, eu quero meu elemento tá na posição 50. Eu sei o A1, A2, o A3, o A4, o A5. Eu quero o A50. Vai ser o primeiro, que é o A1, mais 50 menos 1 vezes a razão da fórmula aqui, ó, é n menos 1, meu n é 50 aqui nesse exemplo. Então, meu A50 vai ser igual. O A1 é 3. Meu A1 é 3. Mais 50 menos 1 é 49. E nossa razão aqui é fácil de olhar. 5 menos 3, 2. Então, 49 vezes 2. Então, fazendo as contas aí, lembrando que é 49 vezes 2 mais 3. Eu não posso somar 3 mais 49 e multiplicar por 2, não. Primeira multiplicação. 49 vezes 2 vai ser 98. Mais 3, 101. Então, esse aí é o termo que está na posição de número 50. Beleza?